disponibilizar no YouTube. Então, estou gravando a reunião. E outra coisa, lembrando que o Zoom ele tem um pequeno problema, que é o seguinte: depois de um tempo, pode ser que a reunião caia. É uma limitação do Zoom, ele tem um limite de tempo. Então, quando isso acontecer, né, quando encerrar a reunião, eu vou novamente mandar um link no WhatsApp para vocês, e a gente entra todo mundo de novo. Acho que as mulheres estão acostumadas, porque no culto das mulheres é assim que funciona, né? Então, aí eu mando novamente no WhatsApp o link e a gente entra todo mundo novamente, tá? E antes da gente começar, queria pedir para o pastor Paulo fazer uma oração. Ok, vamos lá. Senhor amado, nós queremos agora, Senhor Deus, pedir a tua bênção sobre as vidas. O Senhor esteja, ó Deus, nos abençoando nessa manhã, ajudando, Senhor, a compreendermos a tua verdade, a partilharmos desse ensino que estamos iniciando agora na carta de Romanos, coisas tão preciosas para a nossa vida. Pedimos a tua bênção sobre cada participante, que nós possamos ser elucidados com relação às tuas verdades, ó Pai, e assim possamos crescer e amadurecer na nossa fé. Nós clamamos a tua bênção, teu favor sobre todos, e principalmente sobre a Cíntia, ó Pai, que esse probleminha possa ser resolvido o mais breve possível, Pai, para que possamos assim compartilhar plenamente dessa tecnologia que estamos utilizando hoje. Pedimos tua bênção sobre ela, sobre sabedoria, de graça, entendimento, e a todos nós também. Em nome de Jesus que louvamos ao Senhor. Amém. 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 Então, você que está aí com o livrinho, né, pode estar acompanhando aí na primeira lição. Mas antes tem alguns ditos, alguns dizeres que eu coloquei aqui para vocês na tela, para a gente se orientar, né? E diz assim, né, logo no começo aí do livro, né, que quando se obtém um conhecimento dessa epístola, ou seja, da epístola de Paulo aos Romanos, abre-se porta para todos os tesouros mais escondidos da Escritura, né? Uma frase de João Calvino. E, de fato, a carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito importante, doutrinas bíblicas. Está falando ali? Vocês me ouvem? Aqui, ó. Todo mundo está me ouvindo? Dá para ouvir, sim. Ah, então tá bom. Sim. Então, essa carta, ela traz algumas doutrinas que são, assim, fundamentais, realmente, né? Os reformadores, né, utilizaram muito dessas cartas e pessoas, grandes teólogos, continuam se utilizando dessa carta porque ela tem realmente doutrinas fundamentais da fé cristã. Então, ela é considerada a rainha das cartas paulinas, a maior e a mais influente de todas as cartas do apóstolo Paulo e a primeira grande obra de teologia cristã, né, na fala do Unger. De fato, ela é uma carta importantíssima, realmente, né? E vai ser extremamente importante para a gente estudar essa carta e entender essa carta. Vocês enxergam a tela, né? Ok. Enxergamos. Isso aqui para eu me orientar. Ok. Então, a mensagem de Romanos, né, de um modo geral, isso também está no livrinho de vocês. Então, se você perguntasse a Paulo que visão ele tinha do Evangelho de Cristo, ele iria responder: leia a carta que escreveu aos Romanos e você vai encontrar a resposta mais completa que posso lhe dar num só documento. Então, é uma carta realmente muito completa em termos de teologia, de doutrinas fundamentais. E nos primeiros 8 capítulos ele descreve a essência do Evangelho, sendo condenação, capítulos de 1 a 3, a doutrina da justificação, capítulos de 4 a 5, e da santificação, capítulos de 6 a 8. São doutrinas realmente aí fundamentais da fé cristã. Irmão, se possível, quem não estiver falando agora, deixa mutado o microfone, só para não ficar o ruído de fundo, mas assim,
Quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode interromper a qualquer momento, tá? Abre o microfone e pode perguntar, pode participar, tá? Só para não ficar o ruído de fundo mesmo para a gente. A influência de Romanos, né? Então, renomados teólogos e líderes evangélicos foram convertidos a Cristo lendo Romanos, né? Então, nós temos, por exemplo, os casos de Agostinho e de Lutero, a gente vai comentar um pouquinho mais a respeito de Lutero, e outros grandes teólogos foram extremamente influenciados por esta carta, como John Wesley, o pai do metodismo, o Calvert e o John Stott, por exemplo. Então, este é um dos livros do Novo Testamento mais citados em aulas de teologia, em cursos teológicos. Normalmente, em cursos teológicos, tem uma disciplina inteira só da carta de Paulo aos Romanos, então mostra a importância dessa carta. E existem diversos comentários escritos, né, por diversos teólogos. É muito vasto realmente o material e a quantidade de estudos nessa carta, o que mostra para a gente a importância dela. A atualidade de Romanos. Então, a carta foi escrita para hoje também, né? No sentido de que é uma mensagem muito atual. Quando a gente olha para a carta de Paulo aos Romanos, a gente percebe que os ensinos que estão ali contidos, e muitas vezes o cenário que ele descreve, parece que a gente está vivendo aí realmente os nossos dias. É uma carta muito interessante nesse sentido, né? A gente consegue perfeitamente aplicar essa carta para os nossos dias. E isso porque a sociedade romana, né, onde o contexto onde a carta estava inserida, era uma sociedade muito complicada, era uma sociedade muito pecaminosa, havia muitas coisas, muitos problemas ali que certamente foram problemas para a igreja que estava ali presente, a qual Paulo se dirige quando ele escreve essa carta, mas que são problemas contemporâneos, né? São problemas que se refletem também na nossa sociedade. Então, a gente sempre tem essa sensação, quando a gente lê Romanos, a sensação de que parece que Paulo está escrevendo realmente para os nossos dias, né? É muito interessante realmente essa linguagem. E é uma carta que nos mostra o caminho para a verdadeira paz com Deus, conosco e com o próximo, uma vez que ela é uma carta fundamental para a gente entender a doutrina da salvação, né? A gente compreender realmente como se processa, então, a salvação. Então, para a gente entender os romanos, você vai descobrir, né, que tem muitas bênçãos, tem muitas coisas importantes nela, e também muitos desafios, né? Quando a gente estuda as cartas, não é algo assim tão simples, né? Da gente entender, não é algo assim fácil, a gente vai ver que tem alguns termos um pouco mais complicados, mas justamente esse é o objetivo desse estudo, desse tempo que a gente vai passar junto, é conseguir compreender e se aprofundar um pouquinho mais nesses conhecimentos. E aí, a primeira parte da lição de vocês, para quem está com o livrinho, ela é intitulada Chegamos a Roma, porque é uma parte mais para a gente se situar realmente. Do romano, né, de onde Paulo escreve, a data da carta, então são detalhes para a gente realmente se situar. E aí a gente tem um texto que é proposto para leitura, que é o capítulo 1 de Romanos, versículos 16 e 17, mas eu quero propor a gente ler todo o começo da carta até o versículo 17, para a gente entender realmente como, para a gente se situar, para a gente entender essa introdução. Então, como eu disse para vocês, para ficar um pouco mais fácil, eu vou projetar aqui o texto bíblico, para a gente conseguir enxergar aqui junto e fazer essa leitura. Se você quiser ler da sua Bíblia, fique à vontade, é só para a gente conseguir aqui acompanhar juntos, né? Então, projetando aqui na tela para vocês. Se vocês estranharem um pouco a versão, eu tenho usado, estou usando a nova atualizada, a NAA. Tá? Então, talvez você estranhe um pouquinho, mas ela é muito parecida com a Almeida, só que numa versão mais contemporânea, bem gostosa de ler. Então, eu vou deixar aqui para vocês o texto e nós faremos a leitura do capítulo 1, versos 1 até o 17, que diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, dado para o evangelho de Deus, que ele no passado
estabeleceu por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês. Em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. E aqui eu quero só fazer alguns parênteses, né, antes da gente continuar a leitura. É interessante que Paulo, ele não havia visitado essa igreja ainda. A igreja já existia, Paulo estava escrevendo esta igreja, mas não havia visitado esta igreja pessoalmente. Não foi Paulo quem plantou esta igreja. Ele não foi o plantador da igreja de Roma. Então, ele destaca aqui no versículo 9 o desejo que ele tem, né, de visitar essa igreja, né, no versículo 10, na verdade. Então, ele pede realmente a Deus uma oportunidade para conhecer pessoalmente esta igreja. Continuando a leitura, versículo 11, porque desejo muito vê-los a fim de repartir com vocês algum dom espiritual para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo será pela fé. E esse versículo 17 é o versículo de destaque desse texto, né? O justo viverá pela fé. E é o texto, né, que impactou profundamente Lutero na sua conversão, né? Então foi o texto que impactou Lutero, né? Toda vez que a gente celebra a Reforma Protestante, o aniversário da Reforma Protestante, a gente lê esse versículo, né? O justo viverá pela fé. Então foi uma carta que realmente impactou bastante aí os reformadores. Então, se você estiver aí com o seu livrinho, nós vamos fazer a leitura da introdução, falando um pouco aí da cidade de Roma, e o que eu projetei aí para vocês é um mapa que mostra a extensão do Império Romano nos tempos de Cristo. E antes da gente fazer essa leitura, eu só queria fazer um parênteses com relação a contexto realmente, né? Então, lembrando que antes, né, do nascimento de Cristo, que marca ali o início do período neotestamentário, muitas coisas aconteceram com o povo de Israel. Então, o povo de Israel passa por 2 cativeiros, depois, né, o remanescente ali judeu retorna a Jerusalém, reconstrói Jerusalém, ainda que de uma maneira muito mais simples, reconstrói ali o templo, porém sem toda aquela glória do primeiro templo, mas eles nunca foram novamente uma nação autônoma. Eles passaram por diversas dominações, por diversos domínios. Então, primeiro o cativeiro da Babilônia, ou seja, os babilônicos, depois eles passam pelo domínio dos persas, que é quando eles podem, então, retornar para Jerusalém, né? E depois eles vão ser ainda dominados por 2 outros povos, pelos gregos e, por fim, pelos romanos. Vai ser uma sucessão de domínios. Então, nos dias de Jesus, né, e consequentemente do início da igreja, do dia
aí dos dias dos apóstolos, estamos aí sob o domínio do Império Romano. Então, a gente percebe que o Império Romano tinha um domínio realmente muito extenso, né? Dominava toda aquela região da Judéia, Jerusalém, ali onde estava ali os acontecimentos realmente da igreja, mas eles tinham um domínio realmente muito grande, sendo nesse período Roma a capital do Império Romano. Nem sempre foi Roma, vão haver outras capitais, mas neste momento Roma é a capital do Império Romano. E aí eu deixo algumas imagens, né, de grandes pontos aí turísticos ou grandes construções de Roma, né? Então o Fórum Romano, o Coliseu, a Basílica de Pedro, entre outras construções, né, mostrando que uma cidade muito importante, mas continua sendo ainda uma cidade turística muito importante, a sede do papado, né, o Vaticano está inserido ali também, né? Então, continua sendo uma cidade muito importante, foi uma cidade muito importante. Então, quem está com um livrinho aí, pode acompanhar comigo a leitura, e diz assim sobre Roma. Fundada em 753 a.C., Roma era a capital e sede do Império Romano. Na época do apóstolo Paulo, a maior cidade do mundo. E a maioria dos historiadores afirma que no século I a.C., Roma teria pouco mais de 1 milhão de habitantes. Então, era uma cidade muito importante, como nós dissemos, e bem grande. O Império Romano foi um dos maiores impérios da história. A gente viu a extensão dele, né? E não é sem motivo que Paulo escreveu em Romanos 8, né? Como nós lemos, primeiramente dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Interessante que quando ele fala em todo o mundo, ele está pensando no Império Romano, né? O todo o mundo que Paulo está vislumbrando é um Império Romano que certamente era muito vasto, né? Era todo o mundo que eles conheciam ali. Com tudo o que acontecia em Roma, o mundo ficava sabendo. Sendo Deus estratégico, a gente percebe como o plano de Deus para a expansão da igreja foi muito estratégico, né? A igreja em Roma e a carta aos romanos revestem-se de importância fundamental dos eternos propósitos do Senhor. Então, quando a gente lê o livro de Atos, juntamente com as epístolas, a gente consegue perceber como se deu essa expansão da igreja, e isso é realmente muito interessante a gente perceber esse tipo de estratégia. Irmão, só lembrando, se alguém quiser perguntar, interromper, fazer algum comentário, é só abrir o microfone e falar, tá? Vocês fiquem à vontade. Tudo bem. Okay. Então, continuando aí no livrinho, Roma, no Novo Testamento, né? Então, a cidade, ela é mencionada 8 vezes. Todo o Novo Testamento vai mencionar a cidade de Roma 8 vezes. 5 vezes no livro de Atos, e aí estão indicados os versículos. 2 vezes na carta aos Romanos e 1 vez em 2 Timóteo 1,17. E outros lugares da Itália também são mencionados no livro de Atos, como, por exemplo, a cidade de Régio, de Puteoli, que é hoje a Baía de Tápoli, a Praça de Ápio e Três Vendas. E aqui a gente está falando de Atos capítulo 28. Só para a gente lembrar, Atos capítulo 28 é a sequência daquela viagem quando Paulo está indo para Roma para ficar em prisão, né? Paulo vai ser aprisionado ali em Roma, e tem uma viagem ali bastante complicada, né? Eles estão de navio e eles enfrentam ali uma tempestade, um naufrágio, até que eles conseguem chegar à ilha de Malta e finalmente a Roma. Então é nesse contexto que vão sendo citadas aí estas cidades, estes lugares, até que finalmente Paulo então chega até a cidade de Roma, onde ele é mantido prisioneiro por cerca de 2 anos, porém ele é mantido prisioneiro com uma certa liberdade. Ele tinha liberdade de pregar o evangelho, de receber visitas na casa dele, era uma espécie de prisão domiciliar com certos privilégios, né? Talvez porque Paulo fosse cidadão romano e isso pesasse nessa questão dos privilégios realmente que ele tinha, né? Então é nesse contexto que as cidades da Itália são citadas. Segundo ponto aí da lição, Romanos em Pentecostes. Então,
o livro de Atos, quando nos fala ali do evento do Pentecostes, né, em Atos 2, nós lembramos que estavam ali os apóstolos reunidos, né, os discípulos estavam reunidos, até que eles recebem o Espírito Santo, e de repente eles começam a falar em outras línguas, línguas de outros povos, de outras nações. E por ocasião da festa de Pentecostes, estavam ali reunidas muitas pessoas de muitos povos que conseguem ouvir, então, os discípulos falando nessas línguas. E é interessante que é citado também romanos, haviam cidadãos romanos ali presentes nesse momento lá em Atos 2. Então, como diz aí no livrinho para vocês, o livro de Atos nos informa que havia romanos entre os que presenciaram o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E é provável que alguns desses tenham sido convertidos a Cristo e quando voltaram para Roma, deram início a um grupo de cristãos, né? Um grupo de crentes. Então, o comentarista F.F. Bruce ressaltou que esses romanos são o único grupo europeu a receber menção expressa entre os peregrinos, né, que estavam ali presentes, né, em Atos 2. E John MacArthur informa que, a partir do século II, Roma passou a contar com uma significativa população de judeus, isso a partir do século II antes de Cristo. Então, havia ali judeus já presentes, né? É muito provável que esses judeus tivessem, então, ido para Roma, para Jerusalém, na festa do Pentecostes, então eles estavam ali, eles presenciaram o derramar do Espírito Santo, eles ouviram o discurso de Pedro, se converteram ao cristianismo e, muito provavelmente, ao voltarem para Roma, eles dão início ali a uma comunidade de cristãos. Então, é algo que parece aí bastante viável quanto à fundação dessa igreja. Tudo certo por enquanto? Ok, tudo certo. Então, tá ótimo. Então, quem fundou a igreja, né? Não é uma questão aí muito fácil de se responder. É o terceiro ponto do livrinho de vocês. Então, o imperador Cláudio, né, em 41 e 54, entre 41 e 54 depois de Cristo, ordenou a expulsão em massa dos judeus de Roma por volta do ano 49 depois de Cristo. Essa expulsão é mencionada no livro de Atos 18:2, está aqui na tela para vocês o versículo, que diz assim: depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto e lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deveriam sair de Roma, né? E Paulo aproximou-se deles. Então, Cláudio faz esse decreto expulsando os judeus de Roma em 49 depois de Cristo, né? E aí, nessa ocasião, então, é que Paulo conhece, então, Áquila e Priscila. Eles estavam fugindo dessa expulsão e se encontram ali em Atenas. Então, quando chega, aliás, em Corinto. Então, eles se encontram ali e é provável que tenhamos aqui o relato do primeiro contato de Paulo com algum crente vindo de Roma. Ninguém sabe ao certo como e quando a igreja de Roma começou. Paulo foi à cidade de Roma como prisioneiro, como nós já falamos, lá em Atos 28. Depois, se você quiser, leia novamente esse relato. Então, ele vai ser levado para lá. E 3 anos depois de ter escrito esta carta. Então, ele escreve a carta antes de ser levado prisioneiro. Tá? Essa carta de Paulo aos Romanos é escrito antes dele ir para Roma efetivamente. Portanto, Paulo não foi o fundador. Ele recomendou, né, a irmã Febe, a gente lê isso em Romanos 16:1, está aí projetado para vocês, onde está escrito: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e a ajudem em tudo o que vocês vierem a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Né? Então, Paulo cita, né, Febe, lá da igreja de Cencreia. E a igreja de Cencreia estava lá em Corinto. Então, Atos 18:18, que está aí projetado também, diz assim: Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou-se para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque havia feito um voto. Então, ele recomenda essa irmã Febe de Cencreia, lá de Corinto. É muito provável, então, que Febe tenha sido a portadora, aquela que levou a carta.
ela que leva a carta. Então, a carta é escrita em Corinto por Paulo, 3 anos antes dele ir efetivamente a Roma, e Febe é a portadora desta carta, aquela que leva a carta e que Paulo, então, recomenda aos irmãos que a recebam. Continuando, os membros da igreja. Então, a igreja em Roma era formada por crentes, gentios e judeus. A palavra gentil aparece 23 vezes na carta aos romanos. E as palavras judeus ou judeu ocorrem juntas 13 vezes. Esse número tem levantado alguns comentaristas a afirmarem que os membros da igreja de Roma, em maioria, eram gentios. Então, a gente pode ver, por exemplo, os versículos 5 e 6 que nós já lemos, né? Fala a respeito dessa questão dos gentios, né, do apostolado de Paulo entre todos os gentios. O versículo 13, que está projetado aí para vocês, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, como também tenho conseguido entre outros gentios. Então, a gente percebe que Paulo, ele destaca muito a figura dos gentios. Então, haviam os judeus, mas haviam muitos gentios convertidos também na igreja de Roma. E Romanos 11, 13, especificamente, vai dizer, está aí na tela também, dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios e glorifico o meu ministério. Né? Em outras versões, existe uma versão específica da Bíblia onde está escrito apóstolo das gentes. E é muito legal esse título, porque mostra realmente como Paulo faz essa integração do mundo judaico e do mundo gentílico, aí promovendo essa integração da igreja. Pastor? Essa parte, né, da separação entre judeus e gentios é muito interessante a gente ir acompanhando, né, no decorrer do estudo, né, que a gente vai fazer. Tanto em Romanos, na carta aos Romanos, quanto na carta aos Efésios, principalmente, ele faz muito essa separação, dizendo vós e nós, né, usando esses pronomes, né? Então, a gente tem que reparar muito bem para quem que ele está dizendo certas coisas. Isso vai fazer diferença no nosso entendimento da doutrina, de algumas doutrinas que são fundamentais. Então, só um adendo aí para a gente ficar sempre atento a isso, né? Se ele falar a vós e a nós que somos tal. Então, muitas vezes quando ele fala nós, ele está se referindo aos judeus. E vós, ele está se referindo aos gentios, muitas vezes. Não somente aos romanos, mas fazendo uma diferenciação, às vezes, porque os romanos, a maior parte, eram gentios, né? Só isso. Ok. Sim, é interessante a gente perceber esses detalhes, porque, de fato, Paulo ele vai escrever dentro para esses dois públicos, principalmente, que compunham, né? Então, na verdade, o estudo da carta, ele precisa realmente dessa atenção. Continuando aí no livrinho, a data da carta. Então, Paulo ditou a carta aos romanos ao seu amigo e secretário Tércio. Então, Romanos 16, 22, está projetado aí. Eu, Tércio, escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Então, é importante a gente perceber o contexto da época, né? E o meio de comunicação mais comum, né, fundamental ali para o contexto do Império Romano, eram as epístolas. Né? Então, eles se comunicavam realmente por cartas, e existia a figura do amanuense. O amanuense era alguém que escrevia. Então, Paulo ele ditou essa carta para Tércio, e Tércio foi escrevendo, foi redigindo a carta, ele era o amanuense de Paulo. E segundo alguns comentaristas, o Craig Kinner vai dizer isso, que levou pelo menos 12 horas a redação dessa carta. Então, não era um processo tão simples, a gente está acostumado hoje com tudo sendo muito mais rápido, muito mais fácil, né? Você quer dizer alguma coisa, você já manda ali uma mensagem no WhatsApp, manda um áudio, tudo muito mais fácil. Naquela época era bem mais complicado, então alguns acreditam que levou pelo menos 12 horas para Paulo ditar essa carta para Tércio, mostrando aí realmente que era um processo bem trabalhoso, era o que eles tinham ali de melhor e de mais avançado. Então,
Paulo residia em Corinto quando ele escreve essa carta, né? Isso fica muito claro pela referência a Febe, lá em Cencreia, como nós já lemos, né? Ele também cita na carta Gaio como sendo o seu anfitrião, e aí ele vai dizer isso em 1 Coríntios 1,14, como está escrito aí, está projetado para vocês. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Cristo e Gaio, que também é citado em Romanos 16, 23, como aquele que está hospedando Paulo. Então, Paulo escreve a carta lá da cidade de Corinto, né, hospedado ali na casa de Gaio. E foi escrita provavelmente durante os 3 meses que ele passou na Grécia, descritos ali em Atos 20, de 2 a 3. E provavelmente Gaio tenha colocado Tércio, amanuense, né, que significa aquele que escreve os textos, à disposição do apóstolo Paulo. Ele também cita Erasto, a carta aos Romanos cita Erasto, no versículo 23 do capítulo 16, como está projetado aí para vocês. E Erasto também aparece em 2 Timóteo 4,20, como estando em Corinto. Então, todos esses detalhes nos levam à conclusão de que Paulo, então, escreve a carta da cidade de Corinto para ser levada, então, à igreja de Roma. E aqui é importante que, para a gente conseguir realmente entender essas questões de datas, de lugar, é muito importante a gente recorrer a outras cartas e ao livro de Atos. Por isso que você vai ver que tem tantos versículos aí que a gente vai ficar fazendo referência, porque essas coisas exigem realmente a gente construir meio que um quebra-cabeças, né? Para a gente conseguir entender de fato onde Paulo estava e como que se deu esse processo. Então, continuando as circunstâncias da carta, aí no texto de vocês. Paulo deixou-se gastar durante os 10 anos que vão de 47 a 57 em viagens missionárias em lugares como a Galácia, Macedônia, Caia e Ásia. Então, Paulo passa boa parte do seu ministério nas viagens missionárias. Ele prega o evangelho, fundou e instruiu igrejas em Icônio, Filipe, Tessalônica, Corinto, Éfeso e outras cidades. E então, em Romanos 15, de 23 a 24, ele tem então esse desejo de visitar Roma. Ele expressa novamente esse desejo. Então a gente vai fazer a leitura, como está escrito aí para vocês, de Romanos, capítulo 15, dos versículos 14 até o 29, vou projetar aqui para facilitar a nossa leitura, para a gente entender um pouquinho a circunstância da carta. Então, capítulo 15, verso 14 diz assim: E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras. Verso 19. Por forças de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo para pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Essa foi a razão porque também muitas vezes foi impedido de visitá-los, mas agora não tendo mais campo de atividades nestas regiões. Então, Paulo está dizendo agora, eu não tenho mais campo para começar, né, fazer um trabalho missionário nessas regiões, e desejando há muito visitá-los, versos 24, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Então, aqui é interessante que Paulo menciona o desejo de ir à Espanha, e aí a gente vai ver que vai ser uma grande interrogação, porque até hoje não é certo se Paulo de fato conseguiu chegar ou não à Espanha, mas esse era o grande desejo do apóstolo Paulo.
Continuando a leitura do versículo 24, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá depois de haver primeiro desfrutado um pouco da companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Caia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem e, de fato, lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Então, Paulo não podia visitá-los neste primeiro momento, como a gente pode ler no texto, porque ele precisava, então, ele estava levantando uma coleta para a igreja em Jerusalém. Estavam passando por dificuldades ali, né? Uma situação de pobreza bem grande. Então, esse era um fator que impedia Paulo de visitá-los neste momento. E, por fim, os últimos dois versículos, 28 e 29, tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha passando por aí. E bem sei que, ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Então, Paulo tinha esse desejo de chegar até a Espanha, e no caminho até a Espanha, ele poderia, então, finalmente visitar e conhecer a igreja de Roma. Então, aí, voltando para o livrinho de vocês, a gente fez a leitura, então, do texto, e ele destaca 3 pontos, né? Que Paulo tinha certeza de que sua missão nos territórios que margeiam o Mar Egeu havia sido concluída. Então, aquela região ali da Grécia, da Ásia Menor, ele já tinha ali concluído o seu trabalho missionário, como ele mesmo já disse. Segundo, o plano principal do apóstolo era ir à Espanha. Ele tinha esse desejo de levar o evangelho até a Espanha. E o caminho envolvia, então, a passagem a Roma. Então, ele uniria esses 2 propósitos. E o ponto 3, antes de ir a Roma, precisava ir para Jerusalém, levar as ofertas da igreja da Macedônia e a Caia, que tinha sido ali levantada para ajudar os pobres na igreja de Jerusalém. Então, o próprio apóstolo sintetiza o roteiro da viagem, né? O desejo do que ele queria ali fazer, né? Então, chegar realmente à Espanha, passando por Roma, para empreitar, então, mais uma jornada missionária. Então, Jerusalém, Roma e Espanha eram um plano dessa viagem missionária de Paulo. Será que esse plano chegou a ser concretizado? Após os 2 anos mencionados em Atos 28, a gente está no livrinho, ele foi libertado conforme estava certo de que seria. Então, deixa eu ver se eu coloquei o texto. Então, está aí escrito, né? Atos 28, versos 30 e 31. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos que o procuravam. Pregava o reino de Deus e, com toda a ousadia, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, a gente sabe que Paulo ele vai a Roma, ele foi, então, liberto por um período, isso por causa da datação de outras cartas. Então, Filipenses 1:25 vai dizer, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Então, devido à datação posterior dessa carta, entende-se que Paulo, então, foi liberto da sua prisão de Roma e pôde ir, então, a Filipos. E também a gente tem a citação de Filemon 1:22, que está aí na tela para vocês. E, ao mesmo tempo, preparem-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído. Então, Paulo, ao que tudo indica, teve um tempo aí de uma libertação, um período onde ele poderia ter empreitado esta viagem que ele tanto queria. Então, aqui, só voltando rapidamente, né, Paulo escreve a epístola, isso está projetado, não está no livrinho, né, como uma preparação para a sua visita à cidade de Roma e à comunidade cristã que ali se reunia. Havia muito tempo que ele tinha a intenção de visitar Roma, mas sempre tinha um empecilho. E o propósito da carta era fortalecer a fé dos cristãos romanos. Então, aqui a gente está falando de propósito da carta. Então, Paulo tinha a intenção de fortalecer a fé dos cristãos que estavam ali em Roma, além de obter a ajuda financeira deles para sua missão à Espanha. Então, muito provavelmente, ele ficaria um tempo em Roma, e pegaria ali alguns recursos para sua viagem aí à Espanha, depois de ter visitado Roma.
E a gente percebe também claramente uma função apologética na carta. O que é isso? É uma questão de defesa de fé, de doutrinas. Isso porque Paulo ele vai trabalhar diversos temas, e a gente vai começar a ver isso a partir da semana que vem, temas que conflitam muito com a questão do mundo romano, com a cultura dos romanos. Então, a gente está falando de uma cultura, né? O Império Romano ele estava inserido numa cultura idólatra. Eles adoravam diversos deuses, eles herdam isto do Império Grego. Então, eles, quando conquistam a Grécia, eles assimilam a religião dos gregos, os deuses da mitologia grega. Então, eles assimilam essa religião, eles serviam a muitos deuses, além, é claro, da questão da adoração ao imperador. Isso também era um fato, né? Então, o imperador ele também era considerado um deus e digno de adoração, segundo os romanos. Então, isso vai gerar um conflito com os primeiros cristãos. Isso vai ser um grande problema para os primeiros cristãos. Além de questões morais, que a gente vai perceber logo no início da carta, como a imoralidade sexual. A gente vai ver logo no capítulo 1, Paulo tratando a questão de imoralidade sexual, de homossexualismo. Havia uma série de questões que faziam parte daquela cultura onde a igreja estava inserida, e Paulo sente a necessidade de tratar estas questões também. Então, havia também essa questão apologética e doutrinária. Tudo certo por enquanto, pessoal? Vocês têm algum comentário, alguma observação? Tudo certo, sim. Então, tá ótimo. Então, continuando aqui no livrinho, né? Então, após esses 2 anos, Paulo provavelmente iria liberto no ano 61 depois de Cristo. E após essa libertação, Paulo reassumiu suas viagens e desenvolveu mais 2 anos de ministério na Ásia Menor e na Grécia, quando Paulo escreve 1 Timóteo e Tito. Então, em 65 depois de Cristo, Paulo foi preso novamente em Roma, onde escreveu a sua última carta. A gente pode perceber isso lá em 2 Timóteo 1, 16 e 17, está projetado aí para vocês, que diz assim: que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. Então, mostrando que Paulo, novamente, estava preso, e dessa vez ele não foi mais solto, né? Esta foi a última prisão de Paulo, onde ele foi julgado, condenado e executado ali nos dias do imperador Nero. Então, Paulo vai ser martirizado em Roma. O próprio Paulo sabia que seu fim havia chegado, como ele mesmo coloca, está aí no livrinho para vocês, em 2 Timóteo 4,6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Então, Paulo sabia que ali era o fim realmente da jornada dele aqui, né? Como o seu ministério, que ele seria, então, martirizado, né? A gente percebe que em muitos momentos da vida de Paulo, e isso fica muito claro, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, como Deus se revelava a ele, né, nos seus propósitos, como o Espírito Santo falava com Paulo a respeito, né, da prisão, a respeito de certas situações, e é muito interessante esse relacionamento íntimo mesmo que Paulo tinha. Então, Paulo já sabia que ali, para ele, era o fim da sua jornada. Continuando aí no livrinho, John Stott comenta o seguinte: se ele alcançou e evangelizou a Espanha, nós provavelmente nunca saberemos. A evidência mais próxima que temos é a declaração feita por Clemente de Roma, né, o bispo de Roma, entre os anos 96 e 97, onde diz: ao mundo inteiro ele ensinou a justiça, até os limites do Ocidente testificou diante de governadores. Está lá na primeira carta de Clemente, capítulo 5, verso 7. John Stott, em seu comentário, também afirma: pode ser, pois, como muitos supõem, que Paulo tenha sido libertado de seu confinamento em Roma, onde que é onde os deixam em Atos dos Apóstolos 28, e retomado suas viagens missionárias, inclusive uma visita à Espanha, antes de ser novamente capturado e aprisionado e finalmente decapitado
durante a perseguição de Nero. Porém, isso é só especulação. Então, relembrando aqui a linha do tempo de Paulo, em Atos 28, ele chega a Roma para sua primeira prisão, ele fica ali 2 anos em prisão domiciliar, ele pode, nesse período, pregar, receber visitas, só que depois ele é solto por um breve período, que fica claro, né, com as evidências das epístolas que a gente citou. Depois ele é preso novamente, até ser executado durante o domínio do imperador Nero, a perseguição de Nero aos cristãos, onde ele é martirizado e decapitado. Se nesse período, né, nesse cerca de 2 anos que Paulo tem essa liberdade, ele conseguiu ou não empreitar a viagem à Espanha, nós não temos registro disso. Então, sempre vai ficar sendo aí uma interrogação. Se Paulo conseguiu realizar o seu último desejo, que era chegar até a cidade da Espanha como seu último percurso missionário. Então, é um mistério que a gente não consegue resolver. Sobre essa parte da lição, né, essa parte mais de contextualização, período de escrita, local de escrita, os irmãos têm alguma dúvida, algum comentário, querem acrescentar alguma coisa? Vocês podem ficar à vontade. Eu creio, assim, que é interessante a gente verificar aí a questão missionária, né, de Paulo, que ele não tinha, assim, um descanso, vamos parar aqui, já deu, eu já fiz tudo que tinha que fazer, tá bom assim. Ele, enquanto tinha vida, né, se com perigo ou não, né, realmente ele estava disposto a cumprir o ministério dele, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente entender, né, o foco da vida daquele que entregou sua vida a Cristo, né, não pode parar, né? Ele vai com perseguição, com muitas vezes aí um perigo, né, de perder a vida, ele não se importava, né? Ele ia em frente e aí talvez até chegando à Espanha. Então foi realmente um modelo para a igreja, e a gente muitas vezes com tantas pessoas, né, nós não conseguimos ir nem na cidade vizinha, né? Então a gente está assim carente dessa visão, né, que Paulo tinha. Acho que isso é importante a gente aprender com isso. Ok? Sim, com certeza, né? A vida de Paulo, ela é um exemplo realmente, né, para missões, de comprometimento com a obra, né? Ele foi até o fim e literalmente viveu pela causa do Evangelho, né? Se considerava um escravo realmente de Cristo no sentido mais verdadeiro aí da palavra. E acho que a gente está muito aquém de tudo aquilo que Paulo construiu e nos deixou como exemplo. E isso tudo justifica o fato de Paulo se denominar apóstolo, né? O apostolado de Paulo, ele também se justifica, inclusive, no seu próprio trabalho, né? A gente percebe que em algumas cartas, em alguns momentos, Paulo precisou defender o seu apostolado, alguns questionavam, né, sobre o apostolado de Paulo, mas a gente percebe que, de fato, ele foi o apóstolo dos gentios, aquele que foi escolhido por Cristo, chamado pelo próprio Cristo, né, o que é uma das credenciais, e ele pôde ali desenvolver um ministério realmente impressionante, né? A gente está pensando aí numa época de grandes dificuldades de locomoção, a questão das viagens não era simples como hoje, como nós falamos, a questão da comunicação, né? Não era algo simples. Muitas vezes Paulo gasta ali longas horas escrevendo suas cartas às igrejas, né? Cartas estas que tinham a função de resolver problemas dentro das igrejas, de tratar de questões importantes dentro das igrejas, e não era como nos nossos dias, que a gente simplesmente manda um e-mail, manda uma mensagem, manda um WhatsApp. Hoje Paulo teria uma facilidade muito maior, né? Chegaria uma mensagem para ele: olha, Paulo, está tendo briga lá em Corinto.
Então, os irmãos estão se pegando lá, tá? Tem divisão. Ele rapidamente mandaria um áudio de WhatsApp e resolveria. Não era essa a questão na época, né? Então, tudo era muito mais complicado, realmente. E Paulo, ele se empenhou e utilizou ali de todos os recursos. Outra coisa que me admira muito na vida de Paulo era a sabedoria que ele tinha para lidar com todos os tipos de públicos, e isso fica claro para a gente no livro de Atos, né? Ele sabia lidar com o judeu, ele sabia lidar com o gentil, ele sabia conversar com os filósofos da sua época, como a gente vê em Atos 17. Se você puder, depois leia Atos 17, ele é um capítulo fundamental para a gente entender a maneira como Paulo pregava o evangelho nas mais diferentes situações. Então, você percebe que Paulo conhecia a filosofia da época, ele conhecia muito bem as coisas, ele não era alguém desinformado, ele não era alguém alienado dos conhecimentos, ele cita, inclusive, ele tem citações de filósofos, não somente em Atos, mas em outras epístolas também. Então, era alguém muito, culturalmente, ele era alguém que, como que a gente diria hoje, muito antenado na sociedade que ele vivia. E isso dava a ele uma série de estratégias para falar com os mais diferentes públicos, e ele fazia isso muito bem. Inclusive, ele usa muito bem da linguagem jurídica, né? Em Atos, capítulos 24 até o 26, a gente tem a defesa de Paulo perante ali Festo, perante Agripa, e você vai perceber claramente que Paulo está usando linguagem jurídica. Ele é o próprio advogado dele, e eu faço com muita propriedade. Ele está usando linguagem jurídica da época. Então, Paulo era alguém realmente excepcional, alguém que conseguia realmente falar com todos os públicos e pregar o evangelho nas mais diferentes situações. Então, é muito interessante. Paulo é um modelo realmente para a gente, como cristão, de um modo geral. Sem dizer, né, que Paulo também tinha, segundo as pessoas aí estudiosas, ele tinha todos os dons, né? Sim. Todos os dons do Espírito. E ainda assim era super humilde, né? E era humilde. Que é uma questão do embate dele, né? Ali com a igreja dos Coríntios, a gente percebe isso, capítulos 12 e 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, porque tinha gente ali com algum dom e já estava se achando a estrela da igreja, e Paulo vai dizer, né, que dá a entender que ele tinha, né, muitos dons, se não todos os dons, falava muitas línguas, e a gente percebe a humildade de Paulo em todo o tempo, isso nunca o ensoberbeceu, né? Ele entendia o peso do chamado dele, que o servir a Cristo não é um privilégio e uma honra, e não uma posição para você se orgulhar só sobre alguém, né? E, então, isso nos mostra uma perspectiva correta dos dons e talentos que nós temos recebidos para uso na igreja, né? A fala dele que demonstra bastante isso é aquela que ele diz assim: sou o que sou pela graça de Deus. Uhum. Isso que é importante, né? A gente entender que nada vem da gente. Com certeza. E Deus o mantinha humilde também, né? Como a gente percebe naquela ocasião também da questão do espinho na carne, né? Porque Paulo, ao que tudo indica, também experimentou ali algo muito tremendo ali, né? Ele pôde ter uma visão do céu, algo ali muito diferente, mas ao que tudo indica, Deus, por alguma questão ali, por algum motivo, coloca ali um espinho na carne, que é a grande pergunta, ninguém sabe ainda o que significa isso, para que ele se mantesse humilde, né? Apesar de tudo que Paulo tinha, né, dos dons e dessa experiência que ele teve, essa experiência mística realmente com Deus, ele se mantivesse debaixo da graça, para que a graça realmente fosse o suficiente na vida dele. Então, a gente percebe alguém que tinha uma grande humildade, um grande caráter. A gente aprende muito com Paulo. Segunda parte, terceira parte, né, na verdade, da lição, conforme está aí no livrinho para vocês, é a influência que nós temos dessa carta na vida de vários teólogos, de reformadores importantes. Então, aí eu projetei para vocês as fotos daqueles que são citados aí no livrinho, né? Lutero, John Wesley e John Stott.
E a gente vai ler, então, aquilo que está aí na lição de vocês, a influência de Romanos, que diz assim: a maioria dos comentários de Romanos reserva algumas páginas para testemunhar a influência que essa carta teve na vida de renomados servos de Deus. Então, é muito comum os comentários chamarem a atenção para isso, né? Romanos foi realmente a carta que impactou muitos teólogos importantes. E aí começa com Martinho Lutero, né, que viveu entre 1483 e 1546, e a gente vai ler um pouquinho, então, sobre ele, conforme está aí no livrinho. Então, Lutero era um monge agostiniano, professor de teologia na Universidade Alemã de Wittenberg. Lutero expôs Romano aos seus alunos, e ele escreveu, né, que ansiava muito por compreender a epístola de Paulo aos Romanos, e nada me impedia o caminho senão a expressão a justiça de Deus, porque a entendia como se referindo àquela justiça pela qual Deus é justo quando pune os injustos. Então, Lutero, ele carregava uma culpa muito grande, ele tinha um problema muito grande com essa questão de pecado e punição e castigo. A visão que ele tinha de Deus era de um Deus realmente, um Deus um tanto, né, cruel, no sentido de que só castigava, ele só tinha essa visão de Deus, ele não tinha uma visão ainda plena da graça de Deus, né? E continuando aí no texto, noite e dia eu refletia até que captei a verdade de que a justiça de Deus se revela no Evangelho, né? Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, aquele que nós lemos, né? O meu justo viverá pela fé, é aquela justiça pela qual, mediante a graça e pura misericórdia, ele nos justifica pela fé. Então, Lutero, ele compreende essa questão, né? Não é por obras, não era se penalizando, se martirizando, ele usava muito a questão da penitência, que era uma coisa comum na Igreja Católica daquela época, né? A Igreja Católica trabalhava com esse conceito de penitência, com o conceito de indulgências, que era você literalmente comprar a tua salvação, né? E Lutero, quando ele tem essa iluminação, então, na carta de Paulo aos Romanos, ele passa a combater essas doutrinas e estes conceitos. Então, voltando aí para o livrinho, daí por diante, diz Lutero, né, senti-me renascer e atravessar os portais abertos do paraíso. Toda a escritura ganhou um novo significado, e ao passo que antes a justiça de Deus me enchia de ódio, agora se me tornava indizivelmente bela e me enchia de maior amor. Essa passagem veio ser para mim uma porta para o céu. As igrejas evangélicas do mundo inteiro recebem até hoje os benefícios da conversão de Lutero quando ele estava estudando a carta aos Romanos. Então, hoje, nós estamos aqui, né? Deve-se à reforma protestante, a esse entendimento que Lutero teve da graça de Deus, né? Que Deus não era só alguém que punia e que a gente tinha que conquistar o favor de Deus por meio das nossas obras, fazendo coisas para conquistar o favor de Deus, para conquistar o perdão de Deus, mas que a salvação ela vem pela graça, e essa graça pela fé em Jesus Cristo. O segundo nome que é citado aí é John Wesley, tá? 1703 e 1791 foi o período de vida dele. John Wesley foi o pai do metodismo, né? Ele experimentou um grande avivamento e ele foi o pai do metodismo. Então, diz aí no livrinho, na noite de 24 de maio de 1738, John Wesley visitou, de muita má vontade, uma sociedade anglicana reunida na rua Aldersgate, onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero da Epístola aos Romanos, perto das 9 horas. Escreveu no seu diário: enquanto ele estava descrevendo a mudança que Deus opera no coração pela fé em Cristo, senti meu coração aquecer-se estranhamente. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a minha salvação. Foi-me dada a certeza de que ele tinha levado embora os meus pecados, sim, os meus, e me salvou da lei, do pecado e da morte. Então, aí um relato da conversão, né? De uma experiência que John Wesley teve ao ouvir sobre a conversão de Lutero, nesse momento, então, quando ele compreende sobre a graça de Deus. Então, esse momento crítico, voltando para o livrinho na vida de John Wesley, foi o acontecimento que, mais do que todos os outros, deu início ao avivamento evangélico do século XVIII. Né? John Wesley foi o precursor desse grande avivamento no século XVIII. A gente percebe a influência da carta aos Romanos, né? Como essa doutrina da graça, da justificação pela fé, ela é importante,
porque nós temos, de fato, a tendência de compreendermos essa questão da justiça de Deus como uma coisa meritória. E se a gente não tomar cuidado, a gente facilmente envereda por este caminho. Porque nós temos aqui, eu estou falando de nós, né, dentro da cultura brasileira, nós temos a influência da religiosidade católica que muitas vezes tem essa questão meritória. Né, a questão das boas obras, o que eu posso fazer para conquistar o favor de Deus, para conseguir o perdão de Deus. Então, se a gente não tomar cuidado, muitas vezes a gente envereda por esse caminho. Então, Romanos nos faz lembrar, né, fixar realmente os nossos olhos de que a salvação vem pela fé e pela graça somente. E, por fim, John Stott, né, que viveu entre 1921, faleceu em 2011, outro grande teólogo, e a gente vai ler, então, o relato dele. E o próprio John Stott resume que o estudo da carta aos Romanos produziu na vida dele. Né? Então, aí um relato dele mesmo. Eu confesso que desde que me tornei um cristão, e isso já faz hoje 56 anos, em 1994, cultivo como que uma relação de amor e ódio com a Epístola aos Romanos, em virtude dos seus desafios pessoais com relação à alegria e ao sofrimento. Isso começou logo depois que eu me converti, com o capítulo 6, e o meu profundo desejo de experimentar essa tal morte para o pecado, que o texto parecia prometer. Durante muitos anos eu brinquei com a fantasia de que o cristão tem de ser tão insensível ao pecado quanto um cadáver a qualquer estímulo externo. Minha libertação definitiva dessa quimera, né, desse paradoxo, foi selada quando, em 1965, fui convidado a apresentar uma série de exposições bíblicas baseadas em Romanos de 5 a 8. Então, isso mostra a importância da carta, ao mesmo tempo a complexidade das doutrinas que estão nela contidas e como é importante a gente demandar esse tempo realmente de estudo na carta. De uma maneira bem por cima, bem geral, isso está no livrinho de vocês, também está projetado aqui na tela para facilitar. Então, a gente percebe, né, um resuminho aí da carta. A partir das próximas aulas, a gente vai ver aí os capítulos de uma forma mais esmiuçada, as doutrinas e todos os detalhes. Hoje, realmente, é uma aula mais para situar, uma aula mais introdutória. Mas, então, nós temos como propósito principal do autor mostrar que Deus declara justo somente aquele que crê em Cristo, então, a centralidade da fé em Cristo. Nós vemos muita questão de doutrina nos capítulos de 1 a 11, então, condenação de 1 a 3, vai falar muito a respeito do pecado, da condenação, do conhecimento de Deus. Então, algumas coisas vão ficar muito claras nesses capítulos. Justificação, capítulos 4 a 5, santificação, versículos 6 a 8, e a doutrina da eleição, versículos 9 a 11. Então, essa primeira parte da carta, boa parte dela, é uma parte mais doutrinária. Uma outra parte mais prática se inicia dos capítulos 12 a 16, onde Paulo vai fazer, então, uma aplicação nos capítulos 12 a 15, e a saudação final no capítulo 16, que era um modelo, né, das epístolas, do tipo de escrita, né, que a gente chama de escrita epistolar, que sempre tem uma saudação muito típica. Repare isso, todas as epístolas têm um tipo de saudação, onde, né, já mostra para a gente quem é o remetente e quem é o destinatário, e sempre toda a epístola termina com uma saudação final, rogos, bênçãos. Então, isso é um modelo epistolar realmente que a gente percebe em todas as cartas, não somente de Paulo, mas nas outras epístolas da Bíblia também. Ele elenca para a gente aí no quadro 20 palavras-chave de Romano, né? Então tá aí para vocês, não vou me ater a isso, tá? Algumas divisões principais, né? Segundo John Stott, e algumas curiosidades, né? Que aí eu vou ler para vocês. Então, Romanos tem 65 citações do Antigo Testamento, sendo o livro mais citado Isaías. Então, é interessante que ele tem, Paulo se utiliza muito de citações do Antigo Testamento. O Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, são citados 28 vezes em Romanos. Romanos está entre os 4 livros do Novo Testamento, então, que mais citam o Antigo Testamento, junto com Mateus, o Evangelho de Mateus, o livro de Atos e o livro de Hebreus. Paulo cita o nome do profeta Isaías 5 vezes na carta, mostrando que ele realmente recorre muito ao livro de Isaías. Roma é chamada de Babilônia
em 1 Pedro 5,13, e a explicação comum é que tanto Babilônia quanto Roma foram lugares onde o povo de Deus sofreu perseguições dos anfitriões. Então, é comum a relação, né, ser relacionado ali Roma com Babilônia. E Israel é mencionado 10 vezes nos capítulos 9 a 11 de Romanos, né? Como até o pastor comentou, vai ser feita essa distinção entre judeus, gentios, a gente tem que estar muito atento a isso, e ele vai citar muito a questão de Israel, ele vai falar muito sobre Israel, ele vai fazer muito essa diferenciação. Então, para a gente ficar atento realmente a estes detalhes. Antes da gente concluir, alguma observação? Os irmãos querem comentar algo, fazer alguma pergunta? Ou todo mundo entendeu, ou ninguém entendeu nada. Espero que estejam entendendo. Acho que está todo mundo entendendo, sim. Então, Muito tá bom. ok. É mais uma aula introdutória, né, irmãos? A parte mais difícil, mas a parte mais gostosa também, ela vem a partir das próximas aulas, quando a gente começa a ver doutrina mesmo, né? Então, aqui é para a gente se situar, é uma aula mais para a gente entender o contexto da carta, né, e as questões ali por trás, que a gente chama de background, né? De fundo realmente, pano de fundo. Então, conclusão, conforme está aí no livrinho de vocês, Romanos contém o mais rico esboço do entendimento que Paulo tinha da mensagem cristã. Então, ele é um livro, ele é uma carta realmente da teologia paulina, né? Ao estudarmos esta preciosa carta, deixemos que Paulo fale por si mesmo, ao invés de tentarmos fazê-lo dizer aquilo que as antigas tradições ou as novas concepções pretendem que ele diga. Então, é importante a gente se ater realmente a uma interpretação correta dessa carta. Há muitas possibilidades que têm sido propostas aí, mas obviamente que a gente vai trabalhar com aquilo que é um modelo mais ortodoxo, aquilo que a própria igreja evangélica nazareno segue e crê como doutrina, né? Ou seja, em conformidade com a nossa confissão de fé, que eu acredito que todo mundo que é membro aqui já passou pelo livrinho da confissão de fé. Então, esse é o entendimento que a gente vai adotar nas próximas aulas, quando estivermos aí tratando a respeito das doutrinas. Então, Pode falar, pastor. Tá. Esse primeiro estudo, né, ele é um estudo, assim, eu diria assim, mais técnico um pouco, né? A gente vai fazer o pano de fundo, mas ele é tão importante quanto todo o estudo da doutrina que nós vamos fazer, né? Então, por quê? Porque o pano de fundo, sempre o contexto onde ele é dito, ensinado, é muito importante. Por isso que muitos pregadores, às vezes, erram na exposição do texto, porque não dão atenção ao contexto. Uhum. Então, isso é importante. A gente não pode nunca esquecer o que é o pano de fundo daquilo que está sendo dito. Senão a gente vai, como a gente tem falado, né? Por exemplo, ele está falando para os judeus ou para os gentios, de que maneira que ele vai se referir aos judeus, de que maneira que ele vai se referir aos gentios. Essa questão da eleição é muito importante, senão a gente confunde, né, o que Paulo está dizendo. E muita gente faz essa confusão, né? Então a gente tem que ficar bem ligado a esse pano de fundo, onde foi dito, para quem foi dito, qual a circunstância que ele estava vivendo, né? Tudo isso é importante para a gente poder, quando for, por exemplo, você for usado para dar uma aula, para pregar o evangelho, você não pode distorcer, né, aquilo que está dizendo. Então, essa parte do conhecimento do livro é tão importante quanto o ensino que está sendo dado, né? O ensino que está sendo dado no livro, porque você tem que entender bem esse pano de fundo para não distorcer o texto, tá bom? Uhum, é isso mesmo. Então é isso. Se os irmãos tiverem alguma observação, por algum motivo, gente, que eu desconheço, o Zoom deixou a reunião acontecer todo esse tempo, então não cortou, né, como normalmente faria. Então a gente está com a reunião aí inteira. Que bom, né? A gente não teve nenhum contratempo. E se os irmãos não tiverem mais nenhum comentário, mais nenhuma observação, eu queria pedir para o pastor José Elísio fazer uma oração para a gente encerrar esse período.
Ok? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, Pai, queremos te louvar por mais esse dia de vida, mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, ouvindo, Senhor Deus, este ensino da Tua Palavra, na carta aos Romanos, esta carta que foi preparada pelo Espírito Santo, Deus, de modo que Paulo tivesse condições de escrevê-la, de editá-la e enviar às igrejas que necessitavam de conhecer mais a doutrina do Evangelho, a verdadeira doutrina do Evangelho. Graças te damos por este momento, Senhor Deus, que chegou até nós e nós temos a oportunidade de usufruir desta bênção que tem vindo do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Continue a usar a tua igreja, Senhor Deus, a levar o ensinamento desta palavra, Senhor Deus, que é a palavra verdadeira do Senhor, que traz salvação de vidas, que traz, ó Deus, libertação de homens que estão debaixo do domínio do pecado, Senhor. E nós queremos, meu Deus, a cada dia estar dentro do teu plano de salvação, teu plano de levar o Evangelho que sara, o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta, o Evangelho que conduz o homem à presença do Senhor na eternidade. Nós te louvamos pela vida da nossa irmã Cíntia, ó Deus, que foi usada pelo Senhor neste momento para ministrar este ensinamento, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, Deus abençoe os irmãos. E eu vou tentar disponibilizar essa aula no YouTube, tá? Se tudo deu certo, ela gravou certinho. Se não tiver nenhum contratempo, eu coloco ela no YouTube, na igreja, né? No canal da igreja, para aqueles que não puderam assistir, vão poder acompanhar e dando continuidade ao estudo. E quem quiser a revistinha para falar com o pastor, certo? Isso. Então, hoje a gente vai ter o culto, né? Essa aula aqui foi a aula com o professor misterioso. Pois é, laranja, uma tela laranja está aparecendo para mim, gente. É um professor oculto. Mas, foi muito bom, viu? Estamos aí aprendendo, né? E à noite a gente estará junto também aí, louvando e agradecendo ao Senhor, né, por tudo que Ele tem feito, nos livrado, abençoado. Que Deus abençoe todos. Fiquem na paz do Senhor, viu? Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado, Cíntia. Até mais. Paz.